Boa noite. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Agradecemos a você, amigo que nos segue nas nossas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Pedimos a sua atenção para nos acompanhar nesses minutos que Deus nos concede para juntos meditarmos na sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 7 a 10. Gênesis 15, versículo 7 a 10 e o versículo 18. E assim diz a palavra do Senhor escrita nas Sagradas Escrituras. Disse-lhes mais: eu sou o Senhor que te tirou da terra. Repetindo, disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Versículo 18, diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Pai querido, tua palavra foi lida, fala a nós nessa noite através do teu servo, para a glorificação do teu nome e edificação de nossas vidas espirituais. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite sobre a mediação exclusiva de Deus. A mediação exclusiva de Deus. Mediação é aquela parte em que uma pessoa fica entre duas para mediar alguma coisa, para ajudar a resolver alguma situação. Então, se 2 pessoas não estão se entendendo, alguém entra no meio e vai fazer essa mediação. Então, é isso que nós vamos falar sobre a mediação exclusiva de Deus. Cristo foi aprovado por Deus para assegurar a salvação do pecador. Então, Cristo, aprovado por Deus para assegurar a salvação do pecador. Foi Cristo, né? Quem Deus aprovou, lá em Atos também, o Lucas ele fala disso, que Cristo foi aprovado por Deus, então teve toda a aprovação do Senhor. Mas aqui nós vimos que Abraão, ele queria saber como se daria a herança da terra prometida. Ele faz essa pergunta por Deus, pois era necessário a morte do testador. Então, Senhor, como é que vai se dar, como que vai acontecer a distribuição dessa herança? Primeiro, porque tem que morrer o testador. Como é que isso vai ser? Então, Deus confirmou essa promessa, estabelecendo uma aliança com Abraão, uma aliança que asseguraria que a sua promessa se cumpriria. Então, ele mostra essa aliança para Abraão, como seria, e que essa promessa se cumpriria, não falharia. Nós temos do versículo 7 a 9, e também o versículo 18, ele falando dessa aliança com Abraão. Quando ele pergunta, então Deus responde. Então, através dos sacrifícios, Deus disse a Abraão que assim seria feito essa aliança, feito essa distribuição. Através desses animais, Deus mostrou como seria, e o que estava na mente de Deus, né? E então, Abraão talvez estava com um pensamento, que ele estava falando da terra prometida, e Deus estava no pensamento dele em falar sobre a herança, mas uma herança eterna, uma herança não passageira, não era uma herança onde Israel habitaria por algum tempo. O costume da época era em que a aliança deveria ser feita com o sacrifício de animais e que fossem partidos ao meio, as metades separadas no chão. Qual era o costume daquela época? Quando se fazia essa aliança, então
essas duas pessoas vinham, pegavam esses animais e iriam sacrificar, mas eles partiam esses animais ao meio e colocavam um dentro do outro assim, ó, e expostas no chão. Era o que eles faziam. Então, os envolvidos na aliança passam entre as partes dizendo o mesmo que aconteceria com elas se a aliança fosse quebrada. Então, quando eles colocavam naquele altar para fazer o sacrifício, e separados uma da outra, eles passavam no meio, os dois passavam no meio, e com isso eles estavam dizendo que aquele que quebrasse a aliança, aconteceria a mesma coisa com ele, como aconteceu com os animais, ou seja, eles seriam partidos também ao meio, seriam mortos. Esta era a regra da aliança. Então, Deus faz essa aliança com Abraão. Mas ao confirmar a sua aliança com Abraão, Deus faz sozinho. Só ele passa entre os animais. Somente ele passa entre os animais. Está no versículo 17, ele diz: e sucedeu que, posto o solo, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aqui está simbolizando Deus, está representando Deus passando no meio daqueles animais cortados, partidos ao meio. Então ali, naquela aliança, era Deus que passou, Deus passando sozinho. Veja que Deus não chamou Abraão. Abraão não passou com ele ali. Tinha um motivo, Deus tinha um motivo por não permitir Abraão passar com ele, Então ele passa sozinho, ele confirmou, mas também ele passou sozinho. Abraão não passou junto com Deus entre os animais, porque era um pecador. Mesmo sendo um crente, Abraão falharia. Ele era um crente já em Jesus Cristo, ele era um crente em Deus, e ele creu, a Bíblia diz que isso foi lhe imputado como justiça, mas ele era um pecador e falharia, assim quebrando a aliança, e isso iria acontecer com ele como aconteceu com os animais, foram mortos e partidos ao meio. Então, assim como aconteceu com os animais, iria acontecer com Abraão. Então Deus não chamou Abraão porque ele falharia, e Deus não falharia com a sua promessa. E essa promessa ela exigiria sacrifício de alguém. Para que houvesse testamento, alguém teria que morrer. Então, Abraão, ele falhou. No caso, olha, você vai olhar, Abraão falhou no caso de Agar. Abraão se deixou se seduzir por Sara, porque ela pensava que o herdeiro que Deus havia prometido seria filho da escrava de Agar, seria filho de Agar, Ismael, mas não era. E também Abraão, ele falhou quando ele chegou no Egito, ele entregou Sara ao seu inimigo, a outra pessoa, a outro homem, que poderia ter violentado Sara, que poderia ter tido uma relação sexual com Sara, mas Deus interviu, então Deus não permitiu. Abraão, então, ele falharia. Então, por isso, Deus não estava permitindo que Abraão, ele passasse com Deus, porque só Deus poderia cumprir. Então, veja que Abraão falhou. Não poderia estar junto ali com Deus, cumprindo aquela promessa, passando, pois só Deus faria isso, e Deus é perfeito. Então, ao impedir que Abraão passasse entre os animais, Deus demonstrou ser o único mediador que garante a aliança da salvação. Quando ele permite, quando ele diz que só ele passa entre os animais e não Abraão, ali era uma mensagem exclusiva de Deus, que ele era o único mediador, aquele que estava mediando a situação do homem e Deus. Ele estava ali entre o homem e Deus. Mas você pergunta, como que Deus estava fazendo essa mediação entre ele e o homem? Sim, porque aqui era Jesus Cristo que estava fazendo isso aqui. Era o Messias prometido, era o Cordeiro prometido, era o libertador prometido.
Jesus Cristo. Então, o pecador era o único beneficiado. O único beneficiado. Jesus, o Deus que fez aquela aliança com Abraão, é o único que intercede e garante a salvação. Ele é o único mediador. Então ali estava Jesus Cristo fazendo essa mediação entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem. Ele é o único que pode interceder em favor de nós. Hebreus diz isso, que ele intercede em favor dos seus, mas também ele é o único que garante a salvação do pecador. Ele é o único, em 1 Timóteo 2:5, Paulo diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo substituiu o homem, ele substituiu o homem, porque o homem não poderia jamais suportar a ira de Deus. Então ele é o único mediador. Deus, ao passar sozinho entre os animais, aqueles animais partidos, ele mostrava que ele, o testador, morreria para que Abraão herdasse a promessa. Então ele diz que da descendência de Abraão nasceria aquele, que esmagaria a cabeça da serpente. O descendente de Abraão seria o abençoado. E ele estava falando de quem? De Cristo. Então, ao permitir que só ele passasse, isso estava entre os animais, era que ele seria o testador. E ele, como testador, morreria, porque ali era Jesus Cristo. Abraão herdaria essa herança eterna do Senhor, como também todas as suas descendências. A Bíblia diz que em Abraão, no descendente de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. E isto aconteceu quando Jesus Cristo, fora de Jerusalém, ele sobe ali naquela cruz do Calvário, lá naquele monte, naquele local tão tosco. Jesus vai ali e sobe naquela cruz. E lembre-se que ele estando naquela cruz, ele cumpriu com aquela promessa que ele tinha dito a Abraão, através daquela aliança, daqueles animais mortos. Só ele passando. E ao chegar ele disse, quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E no final ele disse, quando ele estava chegando ao final, para completar todo o sacrifício, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Então, Deus era o único que poderia fazer isto. Deus, ele tinha em suas mãos a mediação exclusiva. É dele e não do homem. O homem não pode escolher essa mediação. O homem, ele herda a herança de Deus, que Deus fez ali entre Abraão e ele, matando aqueles animais. Deus já estava falando do futuro. Deus estava falando de alguém que iria no futuro morrer. O testador seria ele, na pessoa de seu Filho amado, Jesus Cristo, assegurando-nos de que a salvação é eterna, e a salvação que ele dá, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar. Ele diz, João 10:28, dou-lhes vida eterna e ninguém as arrebatará da minha mão. E no versículo 29 do capítulo 10 de João, ele acrescenta dizendo ainda mais, das mãos do Pai, ninguém pode tomar. Nós estamos seguros na mão do Pai. Está lá no versículo 29. Então nós estamos seguros nas mãos de Cristo e nas mãos do Pai. Então, que segurança perfeita é essa? Oh, que bela segurança! Oh, que bela segurança, tranquilidade o pecador tem nas mãos de Cristo. Quando você confessa o seu pecado, quando você dedica-se a Ele, a total confiança sua, então você tem a salvação. Para nós, irmãos, em Cristo Jesus, é a grande alegria, é sabermos que a nossa salvação está garantida e assegurada em Jesus Cristo. E ela não depende do que fizermos, não depende das nossas obras, mas sim, totalmente na obra redentora de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela leitura e a explanação da tua palavra, por esse momento de meditação. E as pessoas que ouviram e as que ainda hão de ouvir, possa, Senhor, meditar na tua palavra, nessa mediação exclusiva do Senhor, que pertence somente a ti, não ao homem. Que possa haver conversões de almas, também reconciliações para a glória e honra do teu nome. Nós te agradecemos, no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém.